Doutor, então eu vou passar a palavra aos nossos alunos aqui. Calma, pessoal, um de cada vez, por favor. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Vou me apresentar, eu sou o aluno Gabriel, esse aqui é o aluno Paulo, a gente tem algumas perguntas a lhe fazer. Pode fazer. A primeira pergunta é como que surgiu o interesse dessa profissão que o senhor atua até hoje? Cara, boa pergunta. Ei, Paulo e Gabriel, olha, eu diria que não foi nada tão planejado assim, porque quando você faz o curso de Direito, né, você tem várias possibilidades, né? É um curso que abre algumas possibilidades de carreira. Então, você pode ser um advogado, você pode... E aí, várias áreas da advocacia que você pode trabalhar, tributário, direito criminal, direito civil, família, etc. E você pode partir para as carreiras públicas, né? E aí tem várias carreiras também. Então, entre as carreiras, aí tem juiz, promotor, delegado, defensor, enfim, advogado público, tem várias carreiras. E eu diria que o direito, para mim, ele entrou como um plano C, porque o primeiro vestibular que eu fiz não foi para direito, e eu duvido que alguém aí descubra qual foi o primeiro vestibular, para qual curso que eu fiz o primeiro vestibular, porque naquela época não era como hoje, né? Ixi, naquela época eu me sinto agora um jurássico aqui, mas naquela época não tinha esse negócio de Enem, então cada universidade fazia seu vestibular. Eu sei que ainda tem algumas universidades que fazem vestibulares próprios, mas naquela época esse era o todo mundo fazia, todas as universidades faziam. E daí eu fiz o primeiro vestibular na Universidade Federal, mas não foi para direito não, e foi para um curso assim totalmente nada a ver com o que eu faço hoje. Então, o primeiro vestibular que eu fiz foi para física. Então, eu fiz ensino médio no Instituto Federal, né? Na época era escola técnica ainda. E daí eu sou técnico em eletrônica, telecomunicações, essas coisas. Então, daí era meio que natural ir para a área de física, área de engenharia. Só que como eu era de uma família pobre mesmo, então a gente não tinha... Meus pais não tinham condição de me manter na universidade, eu tinha que trabalhar, né? E tinha um problema, porque as áreas de engenharia naquela época, os cursos, eles eram diurnos. Então você não podia trabalhar, tinham pouquíssimos trabalhos noturnos, e o curso sendo diurno, você não podia trabalhar, você tinha que ser meio bancado ainda pelos pais. E para piorar a situação, o curso que eu queria mesmo, que era engenharia elétrica, ele só tinha em outra cidade, que ficava a mais de 100 quilômetros. Então, além de meus pais não poderem me bancar nem sequer na universidade, que dirá em outra cidade, né? Então, eu tive que mudar de área. Daí eu disse, sabe de uma coisa, eu vou para física. Aí fiz física, aí, poxa, na hora que eu... nada contra quem gosta de física aí, pessoal, parabéns. Aí, na hora que eu fui fazer a matrícula lá, eu vi um monte de disciplina lá, que eu disse, caramba, não tem nada a ver comigo isso aqui. Aí sumi, desapareci, nunca mais voltei. Depois eu fiz o segundo vestibular, e aí eu fiz para letras. Nada a ver também. Aliás, tem um pouco mais a ver, né? Porque pelo menos é uma área de literatura, área de leitura. E aí eu fiz vestibular para letras, português e inglês, eram as áreas de especialização. E cursei um semestre ainda de letras na Universidade Federal, depois teve uma greve ali que durou quase um ano na Universidade Federal. Na época era muito comum essas greves extensas. E aí eu desanimei um pouquinho com o curso, porque quando voltou, os professores ficaram passando um monte de trabalho e ninguém estava nem aí se o aluno estava aprendendo ou não. Eu disse, sabe de uma coisa, eu estou de saco cheio da universidade pública,
por causa dessas greves. Na época era muito, hoje em dia não tem mais tanto como tinha naquela época. E isso atrapalhava muito. Aí eu comecei a trabalhar, já estava trabalhando, né, na área de telecomunicações. Eu trabalhei 5 anos na Embratel, né? E aí, quando eu entrei na Embratel, eu disse, poxa, estou meio insatisfeito com o curso, o que eu vou fazer? Aí teve um amigo que chegou para mim assim e falou, cara, você devia fazer direito. E aí a primeira coisa, a gente tem que estar atento às pessoas que são próximas a nós e ouvir. Porque às vezes as pessoas conseguem observar em nós certos aspectos da nossa personalidade, das nossas ações que a gente não enxerga. E essa pessoa falou assim para mim, olha, você é um cara meio que gosta de defender os outros, não gosta de ver injustiça, se mete nos problemas dos outros. Você gosta meio que de ajudar demais, compra briga que não é sua, você não faz direito. Aí eu parei assim, realmente, né? O cara que gosta, me mete em confusão, que não tem nada a ver comigo, fico tentando conciliar o problema dos outros. Então, meio que eu tinha um perfil assim de tentar realmente assim pacificar, né? Fazer justiça. Isso eram coisas que me mexiam. Não eram apenas um hobby. E aí eu comecei a perceber a diferença de hobby e a diferença de algo que você gosta para uma profissão. Então, o hobby, beleza, eu gosto de eletrônica até hoje, eu gosto, só que eu gosto de vez em quando, não para fazer isso todo dia. Então, o hobby é aquele negócio, olha, eu gosto de fazer, mas, sabe, de vez em quando. Eu não tenho saco para ficar todo dia mexendo com essas coisas. E daí que veio a minha percepção de que realmente a engenharia, a eletrônica, para mim seria um hobby. Seria algo que eu gosto de fazer, mas de vez em quando, não todo dia. Não teria muita paciência para fazer todo dia. Envolveria muito cálculo, envolve muita física. E daí eu comecei a ver realmente um propósito de vida. Propósito de ajudar pessoas. Porque em qualquer área do direito que você vai trabalhar, você vai ter a oportunidade de ajudar pessoas. E em várias áreas também, medicina, ou professores. Eu sou professor também, universitário, então professor também tem um papel muito importante na formação das pessoas, em ajudar as pessoas. Então, cada profissão tem suas áreas de ajudar, sabe? E aí eu vi no direito essa janela também de querer fazer justiça, mediar conflito, resolver problemas. E aí eu fui para o direito. Mas foi uma coisa assim, tipo, como eu falei, terceira opção. Não foi a primeira, não. E eu acho que não tem nenhum problema de errar, sabe? Que às vezes a gente chega na universidade meio inexperiente, às vezes sem muita certeza do que a gente quer fazer pro resto da vida, né? Porque é uma decisão muito séria, né? Poxa. E a gente também não pode ter medo de recomeçar. Eu acho que isso é um outro ponto importante. Então a gente já falou aqui, ouvir as pessoas que estão próximas de nós, os pais, tá? Mas os pais não podem tomar decisões por nós. Tem muitos pais que fazem isso. Isso eu falo com os meus alunos e eu falo bem, olha, você tem que ter coragem e ao mesmo tempo maturidade para falar da forma correta, educadamente, respeitosamente. Mas se não é o curso que você quer fazer, você tem que chegar para os seus pais e falar, olha, não é para mim isso aqui, porque é a sua vida. Claro que a gente deve ouvir os pais, a gente deve tomar os conselhos, respeitosamente ouvir, mas a gente tem que ter maturidade também para quando a gente entender que não é aquilo que a gente quer, a gente tem que ter coragem e também sabedoria para poder mudar, sabe? Não ir até o fim de algo que você está vendo que você não gosta só para agradar outra pessoa. Acho que isso é um desperdício de tempo. E também não fazer nenhum curso só para ter um diploma, porque o diploma hoje não serve para muita coisa, não. É importante, claro, mas não garante emprego para ninguém. Então, a pessoa precisa ser boa no que faz, a pessoa precisa buscar uma excelência naquilo que faz, não pode ser mediano, não pode ser medíocre, a pessoa tem que ser boa realmente no que faz.
Se a pessoa for boa na profissão que ela escolher, nunca vai faltar oportunidade para essa pessoa. Então, o direito entrou para mim, assim, meio que um plano C, e aí, para chegar em delegado, foi uma questão de tempo, porque aí você vai fazendo alguns concursos que vão aparecendo, e o interessante é que o primeiro concurso que eu fiz, após formado, foi para delegado. E o último foi para delegado. Então, mas no meio do caminho, eu meio que não quis mais delegado. Então foi engraçado, porque daí eu fiz vários, eu queria delegado federal, na verdade, mas um dia um professor do cursinho chegou na aula assim e falou: você tem certeza que você quer ser delegado federal? Você quer ir lá para a fronteira, lá no Amazonas, você ficar longe da tua família mais ou menos uns 2, 3 anos, numa cidade pequena, sem muita estrutura, a tua família longe, numa capital talvez, porque você não vai querer trazer teus filhos para um local que não vão ter umas condições de saúde, de educação muito boas para eles. E daí eu pensei assim, caramba, eu já tinha minha filha na época, e eu disse, olha, realmente eu não estou afim de pagar esse preço, de ficar longe da minha família. A família para mim sempre foi algo muito importante, prioridade, sempre foi um fator motivador para eu continuar estudando e fazer os concursos e tudo. Então não fazia sentido eu me esforçar para ter uma condição melhor para minha família e submeter minha família a um sacrifício tão grande. Então daí foi que eu mudei de delegado federal, passei um tempo ali meio perdidão, vou fazer concurso para quê? Aí fiz concurso para juiz, defensor, promotor, tudo que aparecia eu estava fazendo. Até que um amigo meu, olha a importância dos bons amigos aí também, né? Chegou para mim e falou: por que você não faz concurso para delegado? Você quase passou daquela vez, você está aí batendo na trave, quase passou na defensoria, quase passou na procuradoria, por que você não faz delegado de novo? Daí eu fui procurar ali quais eram os concursos de delegado que estavam para sair, e estava o Paraná para sair. E eu já tinha feito alguns concursos para cá, e eu decidi fazer o concurso para delegado, e estamos aí há praticamente 8 anos aqui no Paraná como delegado de polícia. E aí eu tenho mais 10 anos de servidor público federal no Ministério Público da União, que é o Ministério Público do Federal, Ministério Público do Trabalho. Então eu já estou aí quase 20 anos de serviço público. Uma trajetória longa, mas valeu a pena. É claro que a gente comete alguns erros no caminho, faz parte do aprendizado. A gente não pode ter medo de errar, não, porque quem não é porque nunca tentou fazer nada, porque quem tenta fazer alguma coisa vai errar. O importante é a gente aprender com os erros e não repetir. Mas o erro, ele faz parte do aprendizado. Todo mundo que tenta, que se esforça, fatalmente vai errar em algum momento. E a gente tem que levantar, dar a volta por cima e continuar em frente, lutando. E uma hora a gente vai acertar. Então, me estendi um pouquinho, mas é porque a história é meio compridona. Licença, doutor Fabiano. Falando um pouco sobre sua profissão, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Tem algum caso assim que mais te chamou a atenção, sim? Cara, tem vários, mas tem um caso específico que sabe, eu não tinha dúvida do que eu fazia, sabe, mas teve um dia que eu acho que foi a última pá de cal, assim mesmo, na sepultura da dúvida, sabe? Porque a gente às vezes reflete assim, poxa, será que eu fiz a escolha certa, tal? O direito ele é meio difícil na prática, né? Por quê? Às vezes você se frustra porque você quer fazer as coisas e o direito teórico é muito lindo, mas na prática as coisas às vezes são um pouco emperradas, a coisa não anda tão rápido como a gente quer, entendeu? Você quer ver justiça, você quer ver o cara que cometeu um assassinato condenado, você fica muito nessa de querer ver as coisas rápido e tal, mas não é assim, você tem que ter paciência. Então, às vezes eu me frustrava um pouco, porque eu estava aprendendo ainda que a gente tem que ter em mente que a gente precisa fazer a nossa parte. Eu não posso contar com o outro. Então, eu não posso fazer minha atividade pensando no que o juiz vai fazer.
Eu preciso fazer minha atividade pensando no que eu posso fazer da melhor maneira possível e ter a minha consciência tranquila que eu fiz a minha parte. Porque se eu ficar pensando no que o promotor, o juiz vão fazer e eles não fizerem algo que eu espero, eu vou acabar me decepcionando, me frustrando. Então, isso é perigoso em qualquer profissão. Então, a gente precisa fazer a nossa parte bem feito, da melhor maneira possível e ter aquele senso de dever cumprido. Eu fiz tudo o que eu podia fazer para resolver essa situação. Ponto. O mais, cada um é responsável pelo que faz. Tá? Então, eu vou contar um caso que me fez refletir sobre isso e vou contar o caso mais paradigmático que eu me lembro de ter pego. Teve uma vez que eu isso não foi aí em Francisco Beltrão, nem em Marmeleiro, onde eu trabalhei, mas uma outra cidade que eu trabalhei, um rapaz uma vez... Deixa eu só perguntar a faixa etária de vocês aqui, só para eu me ligar aqui do que é que eu posso falar e o que é que eu não posso falar. 17 anos, 16 aí, doutor. Tá, então não tem nenhuma criancinha, Eles né? são bem assim, conscientes, tá? Eles são bem assim, responsáveis. São bem maduros para a idade. Ai, que bom. Olha, a Franciele, elogio da Franciele para vocês, hein? Sim, doutor. Olha... Eles têm a turma, quando é desafiada a fazer algo assim, é uma turma que produz, é uma turma que faz, até devido aos casos que eu comentei aí, pelos exemplos, pelas situações que eu passei com os menores, né? Trouxe até uns casos ali com o doutor. Foi ideia deles conversar com o doutor para que o doutor trouxesse aí algumas experiências. Até eles queriam conhecê-lo. Pena que não deu, né? Que o doutor está em outra cidade, agora não deu para vir aqui ou a gente fazer outra atividade. Mas, enfim, pode ficar bem à vontade. Eu vou para Beltrão dia 18, né? De dezembro só, agora. Visitar minha filha. Minha filha tá indo aí em Beltrão, tá fazendo odontologia. É verdade. Isso. Era isso que eu ia perguntar. Então, ela continua aqui? Continua. Termina ano que vem. Ela termina ano que vem. Então, nossa, aí ano que vem, não sei, ela é tão apaixonada por Beltrão que é capaz dela querer ficar por aí, não sei. Dá uma dor no coração, né? Dá. Mas vamos lá, o caso que eu, como eu disse, ele trouxe para mim essa convicção, olha, senso de dever cumprido. Um certo, tem que chamar de homem, né, porque é ser humano, né? Ele deu uma surra de pranchaço de facão, né, na companheira dele. E ela ficou toda marcada, né? Pranchaço, acho que todo mundo sabe, né? Bater de lado, assim, sem a lâmina, né? Com o facão nas pessoas, né? Mas é uma coisa muito perigosa, porque se você errar o ângulo ali, né? Você tá batendo o facão ali, você vai fazer um corte profundo, né? E ele marcou a moça inteira de pranchaço de facão. E eu pedi a prisão desse rapaz. Esse rapaz, ele não tinha nenhum antecedente, né, criminal. Mas mesmo assim eu pedi a prisão dele porque eu entendi que o Estado não pode permitir, admitir, e que o recado que a gente passa quando a gente mantém uma pessoa dessa solta é que esse tipo de ação, esse tipo de conduta é aceita, é tolerada. E no meu entendimento não é. Então, eu fiz o pedido de prisão. Na época a gente tinha um relacionamento muito bom com o Ministério Público e o Judiciário naquela cidade. E o juiz até me chamou para me explicar o motivo pelo qual ele ia indeferir o pedido de prisão. Não vamos prender, porque o cara não tem nenhuma medida protetiva da Lei Maria da Penha, a gente pode aplicar outras medidas antes de prender o cara, tal. E eu olhei bem para o juiz assim, eu falei, doutor, é o seguinte, o senhor fique tranquilo que eu tenho todo respeito pela sua opinião acerca do assunto, eu nunca vou questionar qualquer decisão sua e da mesma maneira eu vou manter minha independência, então cada um tem um direito, a beleza do direito é essa, né? Cada um pensa, tem o direito nos dá o direito de pensar diferente. Então cada um tem sua opinião, beleza. E as opiniões respeitosas, fundamentadas, elas precisam ser obedecidas, elas precisam ser valorizadas. Então, o Ministério Público tem a opinião dele, o juízo dele, o meu, não tem problema. Então, agradeci eles, fiquem tranquilos.
Só que eu coloquei uma pulguinha atrás da orelha deles. Eu falei assim, ó, eu tô super tranquilo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam certos e que eu esteja errado. Porque se eu estiver certo, essa moça não vai durar muito aqui nessa terra. Mas se vocês estiverem certos, eu espero que estejam, ela ainda vai permanecer aqui entre nós. Então eu estou com a consciência tranquila, que se acontecer alguma tragédia, eu fiz a minha parte. Eu identifiquei um risco, fiz o pedido de prisão. Deixar ou não, manter ou não aquela pessoa livre, não é uma decisão que cabe a mim. Cabe ao juiz. Sem problema. Eu fundamentei meu pedido, fiz meu pedido. O juiz entendeu diferente? Perfeito. Espero que o senhor esteja certo, excelência. Porque se tiver errado, nós vamos ter uma tragédia daqui a pouco em nossas mãos. Né? Então, nesse caso especificamente, não deu, graças a Deus, nenhuma tragédia. Em outros casos deu, não desse juiz especificamente, mas acontece. Assim, eu fico triste, claro, a gente não gostaria que isso acontecesse, mas eu tenho que ter a consciência que eu fiz minha parte, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, para evitar que o mal maior acontecesse, ou para punir aquela pessoa que às vezes cometeu um crime grave, e até para evitar um sentimento de vingança, que às vezes os familiares ficam. Então a gente, às vezes, para evitar uma outra tragédia, né? Acontece uma tragédia, a gente quer evitar outra tragédia. A gente acaba tendo que também pensar nisso. Porque se fica esse sentimento de impunidade e a pessoa fica solta, daqui a pouco a família da vítima ali acaba se precipitando. Então isso é perigoso. Mas o caso mais marcante para mim, então esse foi o caso assim que, poxa, o que eu preciso ter a consciência é que eu tenho que fazer minha parte. Isso aí me tranquilizou muito. Eu sou um cara bastante ansioso. E o caso mais paradigmático foi um caso que aconteceu comigo, que eu conto nas minhas aulas de direito penal, que eu atendi uma situação em Laranjeiras, essa situação, em que o rapaz foi preso por furtar ali de um supermercado, acho que 2 ou 3 quilos, acho que 1 quilo de arroz ou 2, eram 2 quilos de arroz, 1 quilo de carne de charque, daquela bem horrível mesmo, mais barata, né? E acho que 1 ou 2 litros de leite, uma lata de leite, alguma coisa assim. Enfim, leite, carne e arroz. Foi o que ele furtou. Furtar é você subtrair algo que não te pertence sem violência. Você pega ali sorrateiramente, pega ali e tal, mas não tem nenhuma violência. A diferença para o roubo é essa. O roubo não. O roubo tem uma violência, tem uma ameaça grave ali para poder facilitar a subtração. O furto não. Então o furto é menos grave porque não tem esse caráter, essa violência, né? E esse rapaz pegou ali e foi rendido ali pelos seguranças do mercado e começou a chorar lá no mercado e as pessoas se sensibilizaram ali, queriam pagar, né, a conta dele, que não daria, acho que 30, 40 reais a conta. E o pessoal queria pagar e o gerente não deixou, o gerente do mercado não deixou e fez questão que levasse o caso para a delegacia. E a situação chegou para mim, era 10 horas da noite, mais ou menos, 9h30, 10 horas. E eu olhei a situação assim, olhei para o cara, não tinha antecedente criminal, não tinha nada. Eu olhei para ele assim e disse, cara, o que aconteceu? Conta aí tua história. Aí ele contou para mim assim, olha, doutor, eu cheguei aqui hoje de manhã, aqui na cidade, e mudei, vim de tal cidade para cá. Mal deu tempo ali de descarregar as poucas coisas que eu tenho, saí pela rua procurando um emprego, para ganhar um trocado ali, me ofereci para muita gente para limpar terreno, para cortar grama, para, enfim, fazer qualquer coisa para ganhar ali um trocado, 50 reais que fosse, qualquer coisa para eu poder comprar algo para minha família comer. Porque eu tenho 3 filhos e eu passei o dia inteiro na rua e ninguém me deu nenhuma oportunidade, as pessoas não me ajudaram.
E eu cheguei em casa, eram às 8 da noite, meus filhos estavam chorando, eram crianças, acho que de 1 ano, 8 meses, acho 8 meses, 10 meses, aí tinha uma de quase 2 anos e uma outra de quase 4 anos, assim, era meio que uma escadinha, assim, 3 crianças. E ele disse que chegou em casa e a esposa estava tentando fazer as crianças dormirem e as crianças estavam chorando de fome. E que ela estava dando água para o bebê e tentando fazer o bebê dormir, porque o bebê estava com fome. E ele disse que chegou em casa e, como um pai, ele não aguentou aquela cena, ficou desesperado e saiu de casa e foi para o mercado e fez isso. Aí a gente fica naquela, tem muito mala também que inventa historinha, né, para sensibilizar. Aí eu olhei para os policiais assim, pedi para ele assim, vocês poderiam fazer a gentileza de ir lá na casa dele, verificar como é que está a situação lá, se é verdade o que ele está dizendo? E eles foram. E demoraram mais de 1 hora para voltar. E passou aquele tempo, poxa, o que está acontecendo? Quando eles chegaram, eu disse, e aí? Eles falaram, olha, realmente, a gente chegou lá, a mulher estava preocupada, sem saber onde ele estava, tinha 3 crianças, todas com fome, todas chorando, e a mãe ali desesperada, tentando fazer as crianças dormirem, e o mais novo ali tentando dar água, e ele rejeitando uma madeira de água, né? Porque estava com fome. E a gente ficou muito sensibilizado com a situação. Aí eu disse, então vamos fazer alguma coisa aqui, tal, não sei o quê. Aí eles, não se preocupe não. A gente já passou no batalhão ali, já temos um grupo ali dos policiais, cada um deu um pouquinho ali, a gente juntou, já fez uma cesta básica ali, já levou na casa deles, ela já está lá dando comida para as crianças e a situação já tá resolvida, pode ficar tranquilo. E aí eu pude ver que, na prática, às vezes, se a gente for aplicar a lei cegamente, a gente comete injustiças. Porque quando se criou o crime de furto no Código Penal, não foi para esse tipo de situação. Não foi esse tipo de situação que o legislador lá em Brasília pensou, olha, se alguém for no mercado subtrair um leite para dar para um filho que está com fome, eu quero que essa pessoa fique presa de 1 a 4 anos na cadeia. Não foi para isso. O furto foi para pessoas que pegassem objetos de maior valor numa situação assim que não tivesse uma situação assim de desespero, né, de querer alimentar a própria família. Então, eu soltei, não prendi esse pai de família, entendendo que ele estava no que a gente chama no direito de estado de necessidade. Ele estava passando por um momento em que a vida e a saúde dos filhos estavam em risco e que qualquer pessoa no lugar dele poderia fazer a mesma coisa no ato de desespero. Então, soltei e depois até a gente conversando ali com os promotores, o juiz, todo mundo concordou que realmente era uma situação que não tinha cabimento prender uma pessoa por uma coisa dessa. Claro que a gente não quer incentivar, a gente tem que ter cuidado nisso também, para que outras pessoas acham que podem ir lá no mercado e pegar um leite e pegar uma carne e pegar alguma coisa, senão daqui a pouco acabou o mercado, né? E aí ninguém tem mais nada, né? Se acabar o mercado, pronto, todo mundo dança, se a gente permitir que isso aconteça. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Mas nessa situação específica, foi uma casa assim, marcante assim, de que, olha, eu me senti ali, poxa, você tem que fazer justiça. Você não pode ser justiceiro. Você não pode querer fazer justiça a qualquer custo, você não pode querer ser eu acho que aquela expressão que às vezes tem da justiça como cega, eu acho que a justiça não pode ser cega. Ela só não pode ser tendenciosa. Então, a gente tem que olhar, tem que estar atento à realidade da sociedade. A gente não pode ser aplicador de lei sentado de escritório com ar-condicionado. É muito fácil agir assim. Mas a gente tem que estar atento à realidade, daquele mundo que está lá fora.
Então, esse caso aí é um caso que me marcou bastante, porque aí eu na condição de pai, eu vi um pai de família desesperado e eu me coloquei no lugar dele. Eu perguntei, será que eu não faria a mesma coisa? Então, ainda que eu tivesse a força de não fazer a mesma coisa, eu posso exigir dele que ele não fizesse isso, né? Seria humano eu exigir isso dele? Então, por incrível que pareça, um caso que mais me marcou foi o caso de não prender alguém, né? Que em vez de prender, eu poderia contar uma história mirabolante aqui, ou porque tem, né? De troca de tiro, de não sei o quê, mas não, eu escolhi uma situação em que fazer justiça não era prender, era soltar. E isso foi marcante para mim, assim, foi entender que nem sempre a gente tem que estar prendendo as pessoas. Às vezes a gente está ali para justamente evitar que alguém que não merece ser preso seja preso. Foi para isso que eu pude, eu me fiquei muito feliz assim de poder fazer isso e poder ajudar alguém. E aí a influência e o poder que a gente tem. E isso é muito bom no direito, né? Quando você ocupa um cargo público relevante, você tem essa autonomia e essa autoridade, né? Então você, eu não vou prender e vou fazer um pouco mais. É aquilo que a Bíblia chama de a segunda milha, né? Então, para quem não conhece a história, né? Quando o João Batista foi questionado ali por alguns religiosos, ele, olha, o que é que eu devo fazer, tal? Ele se contente com seu saldo, com seu soldo, com seu salário, tal. Não seja injusto, não cometa injustiça. E o próprio Cristo também, no Sermão do Monte, quando ele fala assim, olha, se alguém te pedir a tua túnica, dá também a capa, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então, por isso que tem essa expressão da segunda milha. Porque se eu for até a minha obrigação, eu ia soltar ele, ponto final. Essa era a minha obrigação. Mas eu entendi que eu poderia fazer algo a mais. Então, eu liguei ali para a secretária da Assistência Social, e 10 horas da noite, ela não ficou muito feliz de estar atendendo minha ligação 10 horas da noite, mas eu liguei para ela, expliquei a situação e pedi para ela incluir a família nos programas de assistência social da prefeitura, de mandar a cesta básica lá e tentar encaminhar ele para alguma oportunidade de emprego. E ela me garantiu que no dia seguinte ela ia mandar uma cesta básica lá e que ia acolher essa família aí para tentar encaminhar essa família, encaminhar esse pai, encaminhar essa mãe, enfim, para algumas oportunidades de trabalho, para que eles pudessem não passar por isso novamente. E, de fato, nunca mais eu ouvi falar que essa família passou por algo parecido. Então, a gente fica feliz porque a gente vê que quando a gente tem essa sensibilidade de fazer diferença, a gente consegue ajudar muita gente. Isso aí. Então, meninos. Então, doutor, a gente queria agradecer a presença, né, nessa Meet, que foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes, né, das falas do senhor, e mudou bastante, né, o nosso pensamento sobre o que é ser delegado e o que é fazer direito. Então, queria agradecer. Obrigado, doutor. Parabéns a vocês pela iniciativa, professora, pela iniciativa e vocês também, já que a ideia foi de vocês, né? Ela está fazendo a defesa justa, né? Dos alunos, também fazendo justiça, né? Sim, então, sim. Então, assim, para vocês, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Se vocês me permitirem, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Não se iludam pelas aparências. Não foi fácil, né, para mim, assim como não vai ser fácil para ninguém. Nada que vale a pena na vida vem fácil, nada. Então, vocês podem estar olhando para mim achando, isso aí nasceu no berço de ouro, foi tudo fácil para eles. Como eu contei, meus pais não tinham dinheiro para sequer me pagar se me manter na universidade, né? Nem pagar uma universidade. A universidade era pública, mas ela não tinha nem condição de me manter, né? Eu tinha que trabalhar. Então, eu nasci numa família, eu não sou paranaense, sou paraibano, e eu sou de João Pessoa, sou da capital com quase 1 milhão de habitantes. Não é fácil, vivi ali na periferia, estudei em escola pública. A escola pública da Paraíba não são as escolas do Paraná, pode ter certeza disso. Eu vi as duas realidades, são bem diferentes,
infelizmente. Não tinha ônibus escolar, não, era ônibus de linha mesmo, era 40, 50 minutos de cruzando uma cidade para poder chegar numa escola pública um pouco melhor. Então, não foi fácil para mim. Meus pais passaram muito aperto mesmo para manter a gente na escola, mas eu tinha uma coisa na minha mente. E é uma coisa que eu sempre falo para os adolescentes quando eu converso com eles. Vocês têm 16, 17 anos. Vocês não podem tomar decisões baseado no agora. Vocês têm que tomar decisões baseadas no futuro. Daqui a 5, 10 anos, quem vai ser o Paulo? Daqui a 5, 10 anos, quem vai ser? O que é que você quer ser? Você tem que se perguntar. Porque aquilo que você está plantando hoje é o que você vai colher daqui a 5, 10 anos. E eu tinha na minha consciência algo muito, muito específico. Para uma pessoa que nasceu sem oportunidades e pobre como eu nasci, só tinha uma chance na vida: estudar. Para que eu tivesse oportunidades, para que eu tivesse possibilidades. O que os meus pais puderam fazer para mim foi se esforçar ao máximo para que eu tivesse um bom estudo. E eu tinha que fazer minha parte. E tiveram muitas dificuldades, muita gente duvidando de nós. Eu vi muitos amigos meus, assim, de jogar bola juntos, se perder para as drogas, se perder para o crime, para a facilidade que o crime oferece. Alguns de vocês talvez já tenham tido contato com algumas facilidades, algumas propostas sedutoras. Dinheiro fácil, vem fácil, mas vai fácil também. Então, eu tinha que fazer uma escolha. Eu queria que os meus filhos tivessem oportunidades e tivessem uma vida melhor do que eu tive. E eu não queria ficar a vida inteira naquela situação. Eu queria ter uma vida melhor. E, para mim, a única oportunidade que eu teria seria o estudo. E eu me esforcei nisso. Agarrei essa oportunidade. Agarrei com unhas e dentes, com todas as forças, a única chance que eu tinha na vida, que era estudar. Então, não deixei de viver, não deixei de jogar, não deixei de ter amigos, mas eu tinha meu horário, eu tinha minha responsabilidade com os estudos, e eu vi que aquilo ali era o que eu tinha que fazer para poder mudar de vida. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, seria que façam isso. Pensem, se planejem, porque vocês não são mais crianças. Quando a gente é criança, a gente acha que o mundo é aquilo ali que está ao nosso redor e tal, e brincar, se divertir e tal. Mas quando a gente entra na adolescência, a gente tem que começar a planejar o nosso futuro. Porque quem não planta, não colhe. Quem não planeja, não executa nada. Vai vivendo igual o estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Só que aí a maioria das pessoas que vive na filosofia de Zeca Pagodinho, esse grande filósofo brasileiro, maravilhoso, né? Só que se a gente deixar a vida nos levar, muitas vezes a vida nos leva para lugares não muito bacanas. Aliás, na maioria das vezes, a vida nos leva para locais não muito legais, e a gente se arrepende depois. Então, pensem nisso. Isso é um princípio bíblico, princípio da colheita, da semeadura. Eu semeio, eu planto, e aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu estou plantando esforço, estudo, eu vou colher isso depois. Mas se eu estou plantando hoje descompromisso, irresponsabilidade, viver o hoje como se não houvesse amanhã, a gente tem que amar as pessoas, como diz a música do Legião Urbana, como se não houvesse amanhã. Como diz a música do Renato Russo. Mas não viver o hoje como se não houvesse amanhã. A vida não termina amanhã e vocês não precisam experimentar tudo da vida de uma vez. Cada coisa tem seu tempo. E hoje, para vocês, 16, 17 anos, é tempo de plantar, para poder colher boas coisas, bons frutos depois. Então plantem, sonhem alto, porque o único inimigo que pode impedir vocês de alcançar os sonhos de vocês são vocês mesmos. Nosso comodismo, nossa acomodação, nossa preguiça às vezes, né? Nossa falta de sabedoria para administrar nosso tempo,
Não tem nada de mal em querer ir para alguma festa ou outra, mas eu não posso viver em festa como se a vida fosse só uma festa, porque isso é mentira. Eu não posso viver só em farra, eu não posso viver só de bola, a não ser que eu seja um jogador profissional, e aí com 17 anos tem que estar bem encaminhado já, né? Então eu preciso planejar meu futuro, e vocês precisam sonhar, sonhar alto. E todas as vezes que alguém duvidar de vocês, que isso seja uma motivação a mais para vocês provarem que essas pessoas estão erradas. Muitos duvidaram de mim. Ninguém achou que eu ia dar para muita coisa, não, né? Mas, graças a Deus, eu sou uma pessoa realizada. Consegui constituir uma linda família, tenho um emprego que me traz essa realização de poder ajudar as pessoas, que é algo que eu gosto muito, e também poder ensinar nas universidades, que é uma coisa que eu também amo bastante. Então, posso me dizer que profissionalmente sou uma pessoa realizada. Mas por quê? Porque lá atrás eu plantei. E eu quero que vocês plantem. Porque para pessoas que nascem pobres, às vezes como eu nasci, como alguns de vocês certamente nasceram, a única oportunidade que a gente tem de vencer na vida é pelo estudo. Então, obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês. Obrigado, Fran. Bom revê-la. Então, que Deus abençoe vocês e um maravilhoso dia para vocês. Eu não estou ouvindo vocês. Eu não estou ouvindo vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo. O microfone está mutado, eu acho. Não estou ouvindo. Eu até não estou vendo a câmera de vocês, eu estou vendo a câmera só, a câmera da sala, aquela aberta. A câmera do notebook está aparecendo só a foto da Priscila. Opa, agora estou ouvindo. Assim. Então, agradecemos a sua atenção. Vira Beltrão, por favor, aí. Bom, se tiver, né, algum tempo, por favor, o doutor sabe onde nós moramos, então sinto saudades da sua esposa também, tá? Mande aí um grande abraço para ela. Obrigado, um abraço para sua família também, Deus abençoe vocês. Tchau, gente, foi um prazer. Até mais. Professora, ele chamou de Rafaela.